Queridos, hoje nós vamos meditar na lição de número 5. O título é Zorobabel recomeça a construção do templo. O nosso textuário está no livro do profeta Ageu, no capítulo de número 2, os versículos 10 e 18, que diz assim: Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. A verdade prática diz assim: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. A nossa leitura bíblica está em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, e Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12, e Zacarias, capítulo 4, do versículo 6 até o 10. E diz assim: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Iado, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e o nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Selatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E com eles os profetas de Deus que os ajudavam. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Selatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibas que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós temos lido a Tua palavra, que tem trazido para nós, Senhor querido, diversas instruções, comparando, Senhor, os dias que nós estamos vivendo, de crises e de dificuldades, com os dias que viveu o povo de Deus, ó Pai, quando retornavam do cativeiro babilônico. E nós temos visto, ó Deus, que da mesma maneira que o Senhor honrou a estes homens, ó Pai amado, no passado, o Senhor tem honrado a sua igreja nos dias de hoje. Pedimos para que o Senhor dê direção a nós, como o Senhor deu a eles, ó Pai, e a disposição necessária para fazermos a tua obra, apesar das dificuldades, lutas e adversidades. Temos experimentado, Senhor, a semelhança de Israel e de Judá no passado, grandes vitórias da parte do Senhor, Pai. Por isso nós oramos a Ti nesta noite, crendo e confiando na Tua resposta, ó Senhor das nossas orações. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, ó Pai, e já Te agradecemos. Amém e amém. Queridos, nós estudamos a semana passada que devido a uma calúnia que foi feita contra o povo de Deus, a nação de Israel ficou por um período muito longo
de quase 15 anos sem edificar o templo que o Senhor tinha ordenado que eles reconstruíssem. Mas nessa lição nós vamos ver que Zorobabel, dirigido pelo Senhor, ele recomeça a construção do templo e ele tem êxito naquilo para o qual Deus o chamou. E é interessante aqui que na nossa verdade prática diz o seguinte: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. E nós cremos piamente nisso, que nós temos uma missão dada por Deus, mas nós precisamos também muito da dependência do Senhor, do seu Espírito e da sua graça, para nós colocarmos em prática aquilo que Ele falou a cada um de nós. Aqui na introdução diz assim: nesta lição estudaremos como Deus, depois da construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. É interessante isso porque ainda no último domingo eu falava sobre o bom ânimo, e eu tenho percebido ao longo da caminhada que sempre quando nós estamos desanimados ou estamos enfrentando um grande obstáculo, o Senhor levanta alguém para nos orientar, para nos encorajar, para profetizar a vitória de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos atentar para isso, porque nós fomos chamados não só para receber de Deus uma palavra, mas nós também fomos chamados pelo Senhor para encorajar os outros com a palavra de Deus que Ele tem nos entregado. O primeiro ponto diz assim, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu e depois levantou-se Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Vejamos. Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. O resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os 2 líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo, e os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dário, que agora reinava sobre todo o império persa.
O rei Dario mandou que os seus escrivães verificassem o referido edito de Ciro e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação dos registros dos éditos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro, e assim o rei Dario confirmou a permissão para a reconstrução do templo. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. E edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. E acabou-se esta casa. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se, e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado a resultado glorioso. Toda a honra e glória sejam somente ao Senhor. Glória a Deus, que bênção, né, irmãos? Então, se na lição passada nós estudamos sobre a barreira que foi colocada diante da reconstrução do templo em Jerusalém, aqui nós vemos na lição de hoje que Deus faz com que esse obstáculo ele fosse rompido. E aqui diz a palavra de Deus que durante 15 anos o povo deixou a construção do templo e passou a se preocupar apenas com as suas construções de suas casas. E isso entristeceu o coração de Deus, porque Deus sabia que para que Israel tivesse uma fé perfeita, era necessário que o povo voltasse a cultuar, era necessário que o povo voltasse aos sacrifícios do templo e assim se lembrasse continuamente de Deus, porque era isso que eles faziam a cada celebração e a cada culto e a cada sacrifício. Então diz a palavra de Deus que Deus levanta aqui o profeta Zacarias com uma mensagem que ele recebeu através de uma visão. E ele vai até Zorobabel, que estava se sentindo espiritualmente insuficiente, incapaz de cumprir a missão para a qual Deus havia designado. E nós muitas vezes nos sentimos assim também. Há momentos da nossa caminhada que parece que a missão que Deus deu para nós é mais pesada do que nós poderíamos carregar. Mas Deus sempre levanta alguém para nos ajudar. Isso me faz lembrar aquela passagem bíblica que Israel estava lutando contra os amalequitas. E diz a palavra de Deus que em dado momento, Moisés subiu para o monte e ele ficou com as mãos levantadas, orando por Israel, que estava lá no vale, numa batalha tremenda com os amalequitas. E ali naquele campo de guerra, a palavra de Deus nos diz que de um lado estava Josué, liderando os exércitos dos israelitas, e do outro lado estavam os exércitos amalequitas. E enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, Israel prevalecia. Mas o que aconteceu? As mãos de Moisés começaram a se cansar. E conforme ele foi baixando os braços, a nação de Israel começou a perder a batalha lá no campo de guerra. E ali 2 homens, Ur e Arão, se aproximaram dele, colocaram uma pedra para que ele se assentasse, e um segurou a sua mão esquerda, e o outro segurou a sua mão direita, para que ele continuasse intercedendo e pedindo ao Senhor a vitória para Israel. E diz a Bíblia Sagrada que Israel prevaleceu contra os amalequitas por causa da luta lá no campo de batalha, mas também por causa da intercessão de Moisés. Mas teve aí ainda 2 atores que não apareceram tantos, mas que foram de suma importância, que foi Ur e Arão, que seguraram os braços de Moisés. E na obra de Deus é assim: para que a gente possa ter êxito, nós sempre precisamos da ajuda de alguém, nós sempre precisamos de alguém para nos ajudar. Então por isso que nós devemos sempre nos preocupar na obra de Deus, em buscar pessoas que nos auxiliem, pessoas que nos encorajem, pessoas que nos ajudem a cumprir a missão que o Senhor nos deu. E no caso aqui de Zorobabel, Deus levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias. Zacarias teve uma visão e foi contar esta visão para estimular a fé de Zorobabel. E o que me chama a atenção é a maneira variada que Deus fala. Deus não fala só através da pregação. Eu tenho visto ao longo dessa minha caminhada com o Senhor, Deus falando através de profecia, Deus falando através de sonhos, Deus falando através de visões, Deus falando através de revelações,
Deus tem uma forma variada de falar. Às vezes Deus fala através de uma circunstância, às vezes Deus fala num sentimento no nosso coração, tanto aprovando algo que vamos fazer, ou colocando uma tristeza no nosso coração para que a gente não faça algo. Então é muito importante nós termos a cada dia o desejo de buscar mais ao Senhor, para que Deus possa dirigir os nossos passos e as nossas decisões em sua obra. E o profeta Zacarias foi usado para entregar a seguinte mensagem para Zorobabel. Ele disse assim, lá em Zacarias 4:6, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então isso nos ensina algo muito precioso, que a maneira de Deus agir para mudar a vida das pessoas, para avançar a sua obra, é pelo seu espírito. Por mais que nós dependamos dos recursos humanos, por trás de tudo isso nós vivemos uma guerra espiritual. Então nós precisamos da ajuda de Deus, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, nós precisamos da ajuda dos seus anjos, que segundo a palavra lá em Hebreus, diz que são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então Deus tem muitas formas de nos abençoar para que a gente cumpra a obra dele aqui na terra. Então que a gente levante a nossa cabeça, olhemos para ele e confiemos que sempre ele levantará pessoas e preparará circunstâncias para que a sua obra seja realizada. Ageu também, enquanto Zacarias estava ministrando ao coração de Zorobabel, que era o líder, para que ele se animasse para fazer a obra de Deus e guiar o povo à reconstrução do templo, Deus levantou Ageu, e Ageu foi falar com o povo. Porque o que aconteceu? Mediante a barreira, a dificuldade que eles estavam vivendo naquele momento, o pessoal simplesmente abandonou o templo, abandonou a construção do templo e passou a se preocupar apenas com suas vidas pessoais. E por que esse assunto é tão importante no meio dessa pandemia? Porque nós estamos vivendo um tempo, graças a Deus aqui nós não temos visto muito isso, mas tem igrejas aí que os pastores estão praticamente sozinhos, porque mesmo as pessoas indo para tudo quanto é lugar, frequentando shopping, frequentando supermercado, passando 10, 12 horas às vezes no ambiente de trabalho, muitas pessoas não têm conseguido ter a fé necessária para voltar a cultuar. Ainda essa semana eu cheguei em casa e eu fiquei vendo um culto de uma outra denominação, de uma outra igreja, uma Assembleia de Deus também, mas de um outro pastor, e ele estava dizendo assim, dá a impressão que o coronavírus só está na igreja, porque às vezes as pessoas têm coragem de ir para qualquer lugar, mas na igreja não tem mais coragem de ir. Nós não queremos que as pessoas sejam negligentes, nós devemos sim tomar todos os cuidados necessários para nós não contrairmos este vírus, mas nós também precisamos cultuar, nós também precisamos adorar a Deus, nós precisamos buscar a face do Senhor. Então Ageu exortou o povo, e aqui diz no segundo subtópico aqui, que o resultado da mensagem dos profetas foi que o poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim os dois líderes, que eram Zorobabel e Josué, criaram coragem, e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Olha a importância de nós falarmos a palavra de Deus, de nós declararmos a palavra de Deus para o povo, porque a mensagem bíblica, a mensagem baseada na palavra de Deus, ela tem um peso profético, ela tem um peso espiritual, ela traz um poder nela. Paulo dizia assim, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus. Então nós temos que ter a consciência que, por mais que Deus esteja usando um instrumento humano para falar, como ele usou Ageu para falar com o povo, Zacarias para falar com os líderes, quem está falando é o próprio Deus. Nós somos apenas o canal que Deus usa para despertar, para encorajar, e às vezes até para repreender quando a pessoa está indo para um caminho mau. Então, que nós entendamos, Deus ainda neste tempo fala pela sua palavra de forma profética, para mudar os destinos de nações, de famílias e também de indivíduos. E aqui eles afirmam mais, eles dizem assim, olha, os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Aqui quando diz, no último versículo que nós lemos do texto, que fala sobre Deus tem 7 olhos, não é que Deus é um monstro, né?
Para ter 7 horas tem que ser um monstro, não é verdade? O número 7, na numerologia bíblica, fala de perfeição. Aqui, quando foi colocado o número 7 para Israel, Israel entendia isso, que Deus tinha perfeição em enxergar o que cada judeu estava fazendo. E Deus não mudou. Da mesma maneira que ele enxergava a nação de Israel nos tempos do pós-cativeiro, ele enxerga cada um de nós. Vamos lá para o segundo ponto, porque aqui no primeiro ponto, quando termina aqui, lá em Esdras 6,15 diz assim: e acabou-se esta casa. Olha que grande bênção. Quando Deus exortou através do profeta Ageu e Zacarias, ele queria trazer um resultado. Então, quando Deus nos exorta nos dias que nós estamos vivendo, é porque Ele quer promover um resultado também em nossas vidas. E esse resultado é nos abençoar e nos capacitar para que a sua obra se cumpra aqui na terra. Esse é o nosso chamado. Segundo tópico, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. 1. As manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Vamos mencionar apenas 2. A. Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Com a sua vara fazia grandes maravilhas. B. Elias, o profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel nos dias de Elias. Pode, assim, realizar grandes milagres. Fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, além de outros. O ponto alto de seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal, no Monte Carmelo. Nesta ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. 2. Manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser própria preparação divina para o ministério. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação: não desprezeis o dom que há em ti. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: desperte o dom de Deus que existe em ti. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons, e procurai o zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Glória a Deus. Então, queridos, o que nós vemos aqui nesse segundo tópico? O ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Nós costumamos usar uma palavra para definir essa ação de Deus na terra, e é a palavra sobrenatural. O que é sobrenatural? É estar acima do natural. O natural nesse momento de crise que Israel estava vivendo era isso mesmo. Cada um cuidava da sua casa, cada um se preocupava simplesmente com a construção do seu lar, cada um se preocupava em não criar desconforto com as nações vizinhas. Agora, qual que era o sobrenatural de Deus? Era reedificar a sua casa, o templo em Jerusalém, para que o povo voltasse a se alimentar espiritualmente, para que os sacrifícios de adoração a Deus voltassem e o nome de Deus fosse glorificado na nação de Israel. Aquilo que é natural para o homem, né? Quando ele tem contato com o sobrenatural, a sua vida muda de perspectiva. Quando nós andamos no natural, a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, porque essas se discernem espiritualmente. E o sobrenatural para nós é o natural de Deus.
E o que Deus quer? Que a gente saia dessa zona de conforto natural para experimentar o sobrenatural dele. E aqui é dado 2 exemplos no Antigo Testamento, o de Moisés e o de Elias. Se você lê a história de Moisés, Moisés viveu cerca de 120 anos. Toda a vida de Moisés foi pautada por uma ação sobrenatural de Deus. Moisés já começa nascendo numa condição totalmente distinta. O povo de Israel estava morando no Egito e estava se multiplicando, estava nascendo muito menino. E a nação estava ficando cada dia mais poderosa. Diz a Bíblia que Faraó mandou que as parteiras, quando nascessem meninas, judias, hebreias, elas fossem poupadas. Mas quando nascessem meninos, homens, que seriam os líderes da nação no futuro, eles fossem sacrificados. Era para eles serem lançados para morrerem afogados no rio Nilo. E a Bíblia diz que Deus atuou no coração das parteiras que ajudaram Joquebede a dar à luz a Moisés, e Moisés foi miraculosamente poupado. Então, desde a sua concepção, Deus já começou a trabalhar de forma sobrenatural na vida de Moisés. E eu aprendi o seguinte: durante os 40 anos da sua vida, os primeiros 40 anos, Moisés aprendeu a ser alguém. Moisés estudou, Moisés trabalhou, Moisés cresceu no palácio porque ele foi adotado pela filha de Faraó, como os irmãos conhecem na história bíblica. Mas tudo aquilo já era um preparo de Deus para aquilo que Deus faria no futuro. Tudo que nós vamos passando no dia a dia, na nossa caminhada com Deus, é um preparo do Senhor para nós servi-lo cada vez melhor. Tem um propósito de Deus para as circunstâncias que nós vivemos. Nos segundos 40 anos da sua vida, que foi de 40 até 80, Moisés fugiu do Egito porque tinha matado um egípcio, mesmo que por acidente, tentando defender o seu irmão. Aquilo chegou ao conhecimento de Faraó e ele fugiu para não ser morto. Diz a palavra de Deus que ele foi para o deserto de Midian. Ali ele conheceu a sua mulher e ali ele começou a perceber o quanto que ele era frágil, o quanto que ele era pequeno, o quanto que ele era incapaz. Então, se nos primeiros 40 anos de vida Moisés aprendeu a ser alguém, nos segundos 40 anos de vida ele aprendeu que ele não era ninguém. Mas quando ele já tinha 80 anos de idade, cuidando de ovelhas, longe da sua nação, longe do seu povo, Deus apareceu para ele no capítulo 3 de Êxodo numa sarça ardente. Sarça é um arbusto que dá no deserto, principalmente no Oriente, e só sobrevive ali porque ela vive com pouquíssima água. E aquele arbusto tinha uma coisa diferente: ele pegava fogo, mas ele não se consumia. E Moisés se aproximou para ver o que era. E Deus, de trás do arbusto, do meio do arbusto, começou a falar com Moisés. E convocou ele para tirar Israel da terra do Egito, com muitos milagres e prodígios. Então, nos primeiros 40 anos, Moisés aprendeu a ser alguém. Nos segundos 40 anos da sua vida, ele aprendeu que ele não era ninguém. Mas nos últimos 40 anos da sua vida, ele aprendeu que Deus era tudo. Porque ele passou a depender de Deus totalmente. E o sobrenatural de Deus desceu sobre a tua vida. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Deus quer que a gente viva pela fé. A Bíblia diz na carta aos Hebreus: o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus quer que cada um de nós vivamos pela fé. E fé é crer naquilo que nós não conseguimos ver. O escritor da carta aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento de uma coisa que se espera, e a certeza daquilo que a gente ainda não viu. Então nós devemos crer, irmãos, que no meio das crises como Israel viveu, Deus tinha socorro para ele. Como nessa crise que nós estamos vivendo no nosso país e no mundo, Deus tem solução, Deus tem resposta, Deus tem direção para o seu povo. E nós vemos também, não só no Antigo Testamento, as manifestações sobrenaturais, mas também no Novo Testamento. A igreja primitiva, quando ela foi batizada com o Espírito Santo, ali no cenáculo, em Atos capítulo 2, a partir dali, cheia do Espírito, ela recebeu dons. O que são dons, pastor Davi? São ferramentas espirituais para nós fazermos a obra de Deus. Então Deus tem dado a cada um de nós uma capacidade, um dom. E Paulo, escrevendo para o seu filho na fé Timóteo,
que era uma nova geração da igreja, ele disse assim, ó: desperta o dom que existe em ti. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Eu costumo dizer para os líderes das nossas igrejas, que na verdade tem muitas pessoas que têm dons na igreja, mas nem todas estão disponíveis a colocar os seus dons em prática. E Deus quer usar a todos, mas Ele só vai usar aqueles que disserem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como disse o profeta Isaías no capítulo 6 do seu livro. Então que cada um de nós entenda, Deus tem dons para nos dar, e Deus quer usar os dons que Ele nos deu, mas para isso nós temos que nos disponibilizar, nos desprender. Não é que nós vamos abandonar a nossa casa, a nossa família, né, os nossos entes queridos, não é isso, mas nós precisamos estabelecer uma prioridade: nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a sua casa e com a sua obra. Deus é o mesmo, o Deus que usava os homens no passado é o Deus que quer usar os homens também neste presente século. Vamos para a nossa conclusão aqui, o nosso terceiro ponto: o ministério de profeta à luz da Bíblia. Hoje nós vamos entender agora nesse finalzinho, da mesma forma que Deus usou Ageu e Zacarias, Ele ainda usa pessoas hoje. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada em nossas mãos, com seus 66 livros, mas Deus continua falando de forma poderosa na vida daquele que crê. O ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. 1. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Exemplos: A. Em Ezequiel 22, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam respostas. B. Em 1 Samuel 9, 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul que se haviam perdido. C. Em 1 Reis 14, 2 e 3, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. D. Moisés transmitia aos anciãos o que Deus lhe falava. Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. 2. O profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é um ministério da palavra para a qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Lemos em Atos 21, 8 e 9 que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Ágabo. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo Testamento, no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. No pacto, na nova aliança, temos Jesus como o único mediador. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No Novo Pacto todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o único mediador. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compra de imóveis, etc. Fica, nesse caso, falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Muito bom, né, queridos? Então, o que a gente percebe? Mesmo Deus ainda hoje falando através de profecias e ainda tendo pessoas que falem em seu nome, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos que existe uma distinção entre os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Primeiro, para entendermos
profeta significa porta-voz. O profeta nunca fala o que ele quer falar. Ele fala aquilo que Deus manda que ele fale. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos várias pessoas falando em nome de Deus. E Deus dava diversas direções, até para ações materiais na vida das pessoas, através do profeta. Mas alguém pode perguntar, pastor, mas por que acontecia isso? Queridos, no Antigo Testamento havia duas coisas distintas dessa época que nós estamos vivendo, que é a época da Nova Aliança, do Novo Testamento, também chamada de dispensação da graça. Primeiro, no Antigo Testamento, as Escrituras Sagradas não estavam completas. Então, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, e os livros do Antigo Testamento ainda não tinham sido escritos todos. Então, o povo não tinha uma mensagem de Deus completa. Eles precisavam muito da direção dos profetas, para que eles dessem diretrizes por onde eles deveriam caminhar. Na proporção que as Escrituras foram sendo inspiradas, os homens foram escrevendo, cerca de 40 escritores escreveram a Bíblia toda, num espaço de cerca de 1.600 anos. Quando as Escrituras Sagradas se completaram, aí não havia mais a necessidade de, para cada detalhe da vida, os homens terem que consultar os profetas. Eles podiam agora usar a própria Escritura Sagrada para dirigir os seus passos através de princípios. A segunda razão para no Antigo Testamento se usar tanto o ministério de profecia era que o Espírito Santo ainda não habitava no meio dos homens. O Espírito Santo vinha, usavam as pessoas para alguma obra, para algum objetivo, para algum propósito divino, mas depois ele se ausentava, ele não habitava nos homens. Por quê? Os homens ainda não tinham experimentado o sacrifício definitivo de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A partir do momento que Jesus morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo, esse passou a habitar na vida daqueles que lhe servem. Então hoje nós temos duas maneiras principais de conhecer a vontade de Deus. Primeiro, através das Escrituras Sagradas, onde nós podemos ter direção para todas as áreas da nossa vida. Segundo, nós temos o Espírito Santo que habita na nossa vida, diz lá a palavra de Deus, em 1 Coríntios 3, 16, 17, 18, que nós somos templo, morada de Deus. Então o Espírito Santo, Jesus disse isso, que o outro Consolador que viria, ele nos ensinaria todas as coisas, e nos faria lembrar tudo aquilo que Jesus falou. Então hoje, com o Espírito Santo habitando em nós, e com a Escritura Sagrada na mão, nós não precisamos mais o tempo todo de profetas para orientar a nossa vida. Agora vamos para os dons. A Bíblia fala que no Novo Testamento existe o dom de profecia e existem os profetas. Segundo a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, 13 e 14, o apóstolo Paulo traz uma orientação muito clara para a igreja ali de Corinto, que serve para toda a igreja, sobre o uso dos dons. Ele fala para os homens buscar a Deus e os seus melhores dons, está lá em 1 Coríntios 14 primeiro, e principalmente o de profetizar. Só que se você ler o contexto aqui, esse dom de profetizar que ele está falando, não é o dom de trazer uma profecia de forma sobrenatural do céu para os homens, mas é a profecia de pegar as Escrituras, entendê-la e transmiti-la para as pessoas. Mas pastor, Deus não pode usar alguém de forma sobrenatural em profecia? Pode. A Bíblia chega até a citar que Deus usa alguns em profecias, falando em línguas estranhas, que são mistérios com Deus, mas é necessário que esta mesma pessoa ou outra interprete. Senão o que acontece? Aqueles que ouvem não recebem edificação. Então, no Novo Testamento hoje, na época da dispensação da graça, nós precisamos cada vez mais de profetas que profetizem, sabe o quê? O que está escrito, que foi o que Jesus fez durante todo o seu ministério terreno. A Bíblia fala que Jesus foi chamado de profeta, mas o que nós vemos no Novo Testamento é Jesus profetizando muitas coisas pelo Espírito de Deus que lhe era dado, e também através das Escrituras que ele conhecia
e mostrava para as pessoas a importância dela no cumprimento diário na vida de cada um. Então hoje Deus pode sim levantar alguém em profecia para nos orientar de forma sobrenatural, mas a Bíblia diz que quando esta pessoa profetizar, a Bíblia diz que a igreja deve julgar essa profecia. Ou seja, o que é julgar? É analisar à luz das Escrituras para ver se isso que a pessoa está profetizando tem base bíblica. Porque a Bíblia é o nosso manual, a Bíblia é que nos orienta, a Bíblia é que nos dá os princípios de Deus para nós tocarmos a nossa vida. Então eu poderia dizer assim, sem sombra de dúvida, que hoje a palavra de Deus é a maior profecia que nós podemos ter. Mas ao mesmo tempo nós não devemos desprezar aqueles que Deus levanta de forma profética de repente para entregar uma mensagem, seja para o indivíduo, seja para uma família, seja para uma igreja, ou até mesmo para uma nação. Mas nós devemos olhar para as Escrituras e procurar base bíblica daquilo que a pessoa está falando, naquilo que está aqui. Para quê? Para que não haja um conflito entre a verdade bíblica e aquilo que a pessoa está tentando ensinar. Outra coisa que Deus ensinou através de Moisés: a melhor forma de você saber se uma profecia é de Deus ou não, é você aguardar o cumprimento. Deus disse através de Moisés: se o profeta profetizar e aquilo que ele falou se cumprir, foi Deus que falou na boca daquele profeta. Agora, se a pessoa falar e aquilo não tiver nada a ver com a realidade, é sinal que aquela pessoa profetizou do seu próprio ego, do seu próprio coração. Então, que a gente se apegue cada vez mais às Escrituras Sagradas. O próprio Jesus disse assim: examinais as Escrituras, porque cuidar de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que da mesma forma que o povo judeu no passado, os líderes, os escribas, eles se deleitavam em passar horas estudando a palavra, nós temos que ter também no século 21 essa preocupação em conhecer a Deus e conhecer também profundamente as Escrituras Sagradas, porque Deus não mudou, Ele é o mesmo e Ele quer continuar trabalhando no meio do seu povo, ok? Nós vamos orar agradecendo a Deus por esta noite, por esse privilégio que Ele nos deu de estarmos na sua casa, mas que Ele possa levantar nos dias que nós estamos vivendo profetas como Ageu e como Zacarias, que vão encorajar as pessoas a andar no caminho de Deus, mas ao mesmo tempo também, quando necessário, exortá-las na mudança de vida, porque a Bíblia diz, através do escritor da carta aos Hebreus, Deus, Ele é um Deus zeloso, e a Bíblia diz que Deus, está lá no Apocalipse, Ele repreende e castiga a todos quanto Ele ama. Amém? Vamos orar? Através do despertamento da palavra, Israel se levantou, Israel reconstruiu o templo e Deus voltou a se manifestar naquele lugar. E a profecia foi que a glória daquela segunda casa, que era o segundo templo, seria maior do que a da primeira. Então que Deus possa fazer isso na minha e na sua vida. Ouça a voz de Deus e deixa Deus te usar tremendamente. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este culto. Nós te louvamos pelo ensinamento da tua palavra. Nós te agradecemos, meu Deus, porque nos dias que vivemos, o Senhor ainda levanta homens e mulheres com a palavra profética nos lábios, para direcionar, meu Deus querido, o seu povo no caminho em que ele deve andar. Pedimos para que o Senhor continue abençoando esta igreja, levantando aqui neste altar, neste púlpito, Pai, nessa tribuna, homens e mulheres, com a palavra do Senhor nos lábios, para exortar, edificar e consolar o teu povo, Pai, porque este é o propósito bíblico da profecia. Fala, meu Deus, em nosso meio, fala com teu povo, fala com a tua igreja, Pai, e não deixa o nosso coração se sobrecarregar com as coisas desta vida, de tal maneira que esqueçamos o teu reino, que esqueçamos a tua obra, que esqueçamos a tua casa, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito e pela Escritura Sagrada que nós temos hoje, Pai, que nos guia, que nos mostra o caminho em que nós devemos andar. Abençoa teu povo e despede todos em paz no retorno para os seus lares.
Vá de encontro àqueles que nos acompanharam, ou que ainda vão nos acompanhar, meu Deus, por esta live, por este vídeo, Senhor querido, que ficará disponível aí no Facebook e depois no YouTube. Que a tua bênção seja sobre todos, sobre cada lar e sobre cada família. Ajuda o Brasil, ó Pai, ajuda este mundo a vencer esta crise deste momento, porque nós cremos, ó Deus, na resposta da nossa oração. E isso nós te pedimos, ó Pai, humildemente, no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Queridos, na próxima sexta-feira, às 19h30, nós estaremos aqui para o culto de sexta-feira profética. E no domingo, às 18h, estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor no culto da família. Venha participar conosco, mas se vier, venha de máscara. Amém? Vamos juntos para o nosso lar neste momento, e que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor.